Iniciar. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos para o nosso segundo dia de oficina, onde a gente hoje vai falar um pouco, né, de entrevista de emprego. Vamos trazer também os tipos de entrevista, né, dicas para você se sair bem nas entrevistas, as principais perguntas que são abordadas nas entrevistas, tá? Vamos trazer também a questão de dinâmica em grupo, a finalidade e função dessa dinâmica, algumas técnicas, tá certo, da dinâmica em grupo. Vamos trazer um pouquinho de marketing também, tá bom? E com as dúvidas que forem surgindo, aí vocês podem estar trazendo, tá certo? Pronto, então aqui vamos dar início aqui às informações. Entrevista de emprego. A primeira coisa que eu quero saber de vocês, alguém de vocês já participaram de alguma entrevista de emprego? Já passaram por esse processo seletivo da questão de entrevista? Fala aí um pouquinho, conta aí, traga um pouquinho da experiência de vocês. Eu já participei. Eu acho que eu fui bem, né? Mas eu tive um pouquinho de dificuldade nas perguntas, não lembro quais, mas quando eu cheguei eu fiquei pensando, poxa, era poder dar tal resposta, mas na hora eu não pensei. Certo, mais alguém além de Thaís que participou de entrevista? Maria Anunciada, você já participou? Daniele, Carlos, Priscila, Mauricéia, Cine. A Cine disse que não participou. Né? Eu não tive essa sorte, não. Ainda não. Certo. Uhum. Certo, então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho de entrevista de emprego, né? Que a gente sabe que a entrevista, na verdade, ele é um momento, né, tenso, como eu falei ontem, é um momento que deixa você um pouco nervoso, né? Daniela botou que já participou, mas ficou bem nervosa, né, Daniela? De fato, é um momento tenso de nervosismo, vem ansiedade, é uma mistura de emoções, né, naquele momento, e às vezes a gente começa se atrapalhando um pouquinho, né? Mas enfim, a entrevista para uma vaga de emprego é por muitas vezes um momento de muito medo, né? E também de muito nervosismo. Por isso devemos estar preparados, porque isso é fundamental para que a gente possa ter um resultado, né, satisfatório no processo seletivo. E aí é importante, pessoal, a gente entender que o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo. E quanto mais qualificação você tiver, melhor será no momento da escolha do candidato. E aí o objetivo da entrevista é poder avaliar os conhecimentos técnicos específicos do entrevistado de acordo com os requisitos da vaga. Então, como eu tinha dito ontem, né? Se vocês puderem se aperfeiçoar, se vocês puderem buscar curso de qualificação, por menor que ele seja, já é um diferencial no currículo, certo? E aí, porque assim, na hora que você for entrevistado, aquela pessoa, aquele recrutador que pegar o teu currículo, ele vai ver que tem um diferencial, vai ver até onde você procurou se qualificar, né, se aperfeiçoar, ser um profissional melhor, não é isso? Porque a gente sabe que o mercado está cada vez mais competitivo, né? E aí a gente precisa estar cada vez mais qualificado, atenado no que acontece no mundo, no universo, ao nosso redor, né? E aí a entrevista ela é justamente para poder avaliar os conhecimentos também técnicos e específicos de cada entrevistado, né? E aqui eu trago para vocês um pouquinho dos tipos de entrevista, né? A gente não trouxe todas as entrevistas, mas algumas que são mais utilizadas. Tem a entrevista técnica, né? Que geralmente esse tipo de entrevista ela é realizada, né, por um profissional que tem um domínio na área. E aí no qual, nesse tipo de entrevista, são feitos alguns questionamentos que são voltados para a qualificação e a competência que o cargo a ser preenchido ele exige. Onde também poderá ser aplicados testes e provas para testar o conhecimento e o nível de habilidade de cada candidato. Então eu costumo dizer o seguinte, gente, assim, não adianta vocês colocarem uma coisa no currículo que vocês não têm ou que vocês não saibam fazer, tá? Porque, imagina, a vaga seria para telemarketing, né? Call center, por exemplo. A gente sabe que o call center
ele exige muito ali que você mexa em computador, né? Para poder aí você vai atender o cliente, resolver o problema do cliente. E aí você chega e coloca que você sabe mexer em computador. E aí quando for na hora, eles podem chegar e te colocar na frente de um computador para você digitar um texto, para você fazer qualquer outra coisa no computador. E aí você não sabe fazer. Tá entendendo? Então assim, só coloquem aquilo que vocês de fato têm como comprovar. De fato vocês têm como, vocês de fato têm habilidade para aquilo ali. Porque se chegar em algum momento dessa entrevista, te colocarem à prova, te colocar para você fazer, você vai sair e vai fazer tranquilamente, né? Pior seria se você dissesse que tinha aquilo ali, que você sabe fazer aquilo ali, e quando chegar na hora de pedir para você fazer, você não saber fazer. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido, tá? Essa é uma dica que eu estou dando para vocês, para que vocês se atentem nessa questão, tá bom? Porque a gente nunca sabe qual tipo de entrevista que a gente vai estar participando, né? E aí se a gente chegar a passar por alguma entrevista e for colocado para fazer algum teste, que a gente possa saber fazer e se dar bem naquela entrevista, tá bom? Então, mais uma vez, não coloquem nada, não digam nada daquilo que vocês não saibam fazer de fato. Porque se colocarem para vocês fazerem, se você souber fazer, ótimo, mas se não souber, fica muito complicado, tá certo? Quem? Daniele disse, né, que participou e ficou nervosa. De fato, é como eu falei, é um momento, né, de muito nervosismo, de muita tensão. Você nunca sabe o que é que vão te perguntar, você nunca sabe o que é que pode acontecer. Sempre é uma caixinha de surpresas, na verdade, né? E aí tem também uma entrevista comportamental, né? E esse tipo de entrevista comportamental, pessoal, ele procura avaliar as habilidades e a personalidade do candidato ou da candidata. Com isso, eles conseguem verificar se é compatível, né, com as exigências do cargo, né? Então, os pontos abordados vão desde as experiências anteriores, comportamentos diante de algumas situações, até na área de atuação que seria relevante ocupar aquela vaga. Então, assim, essa questão do comportamento, a gente também tem que se atentar nisso aí também, né? Porque, como eu falei ontem, a gente está sempre sendo observado. A partir do momento que você entrega seu currículo, a partir do momento que você vai para uma entrevista, a gente está sempre sendo observado, tá? Então, assim, o seu comportamento também é fundamental. Por quê? Se você tem um comportamento legal, antes de ser contratado, significa que no decorrer você pode até manter o seu comportamento, né? Tem pessoas que mudam um pouco e tal, por conta de algumas circunstâncias, algumas coisas que aconteceram no decorrer. Mas tem outras que não. Ou, por exemplo, você se mostra muito bem comportado e tudo mais, e aí no decorrer você termina modificando o seu comportamento. Olá, Fabiana, bom dia. A Fabiana acabou de entrar, né? Então, Fabiana, a gente deu início, né? A gente está falando sobre a entrevista, tá? Então, assim, então a gente tem que tomar muito cuidado na questão do comportamento. Quando vocês forem passar por algum tipo de entrevista, evitarem ao máximo falar mal da empresa anterior que vocês passaram, porque não é legal. Porque é aquela coisa, se você fala mal, né, da empresa anterior, imagina dessa que você vai estar trabalhando, tá entendendo? Então evitem ao máximo falar mal da empresa anterior que vocês passaram, tá certo? Tem também entrevista em grupo, né, que o próprio nome já está dizendo, ele é uma entrevista coletiva, né, ele é quase parecido com uma dinâmica, mas ele é em grupo, e aí o caráter dessa entrevista, pessoal, ela é coletiva, no qual ela vai avaliar vários candidatos ao mesmo tempo, para poder filtrar, né, aqueles ou aquelas que conseguem sobressair melhor diante das atividades que foram propostas ali. Além disso, também é observado se você consegue, como é que você consegue trabalhar em equipe, o seu relacionamento com o grupo, entendeu? Então, o caráter dessa entrevista ela é muito coletiva mesmo, né? Porque se for uma empresa grande, que precisa que você trabalhe, por exemplo, na produção, a gente sabe que quando vai para uma empresa grande, que trabalha em produção, vai trabalhar em grupo, vai trabalhar em equipe. Então, será que você consegue se adaptar a isso? Será que você é uma pessoa que consegue trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, certo? Então esse tipo de entrevista a gente consegue identificar muito isso.
Entrevista por telefone, né? Rita, isso acontece muito? Bom, raramente acontece, mas acontece, tá? Raramente, mas acontece. Geralmente, esse tipo de entrevista, na verdade, ele é o primeiro contato com o candidato, né? Ou a candidata. E com isso é importante, gente, é muito importante a maneira como a gente vai atender o telefone, certo? É a interação com o entrevistador que está lá do outro lado. Porque esse tipo de entrevista ela é muito utilizada, inclusive, para coletar informações básicas que, por algum motivo, não constou, não ficou muito claro no seu currículo. Então, eu costumo dizer o seguinte, muito cuidado com a forma que a gente vai atender o telefone, porque a gente não sabe quem está do outro lado, certo? Porque, assim, às vezes você deixou o currículo numa determinada empresa e passou muito tempo para ela entrar em contato contigo. Às vezes tem pessoas até que esquecem, né, que deixou o currículo naquele determinado lugar. E aí, de repente, a empresa liga para você. Imagina, o bom dia, ao invés de você dar um bom dia, você começa dizendo, quem é? O que você quer? Né? Então, assim, muito cuidado com a forma de vocês atenderem o telefone, porque pode ser que seja até a empresa que está tentando entrar em contato com vocês, que gostaram do currículo de vocês, né? E vocês terminam perdendo a oportunidade. A gente sabe que às vezes é muito chato, né? Às vezes a gente tá lá na sua casa descansando e tal, e de repente fica ligando o número, às vezes são números que não é nem daqui do nosso estado, é de outros estados. E aí você vai atender, algumas vezes são cobranças, outras das vezes pode ser trote, né? E aí você começa a ter aquela irritabilidade. Mas assim, vocês têm que manter a calma, porque se a empresa não for daqui, for de outro estado, né? E aí elas vão entrar em contato com vocês, obviamente que não vai aparecer o número daqui, né? O DDD daqui, de Pernambuco, tá? Então assim, veja a forma como vocês vão atender o telefone, tá certo? Educado, cordial, tá certo? Buscar a simpatia que vocês têm, eu acho que todos nós temos, né? Temos nossos momentos de estar irritado, mas a gente também tem os nossos momentos de alegria, né? Quem é que não tem, né? Outro tipo de entrevista, entrevista por vídeo, que inclusive ontem eu comentei aqui, eu não lembro exatamente com quem foi. Eu não sei se foi com Thaís, eu sei que foi com alguém, ou foi com Priscila, eu não lembro exatamente. Mas que ontem eu falei justamente dessa entrevista por vídeo, tá? Para muitos ela é uma entrevista até assim nova, na verdade. Mas assim, o mercado de trabalho a gente sabe que ele se modifica, né, muito. E ele se modifica justamente com a própria tecnologia. Então esse tipo de entrevista ele vem sendo atualmente muito explorada, né? A entrevista por vídeo, além de ser também flexível, ela vai também agilizar o tempo gasto tanto para a empresa como para o candidato. E é usado principalmente quando a sede da organização fica em outro local muito distante da filial ou da residência dos entrevistados. Então, assim, como eu tinha comentado ontem, gente, não é porque a gente vai estar numa entrevista por vídeo que a gente vai ter que estar de todo jeito, não, tá? A gente tem que ter uma veste adequada, uma vestimenta adequada, né? A gente deve ver um local dentro da nossa casa adequado. Qualquer coisa, conversa com os familiares, olha gente, tal horário, tal dia, eu vou ter uma entrevista por vídeo. Eu gostaria que vocês nesse momento mantessem um pouquinho de silêncio, tá certo? Então procure organizar o local, porque como eu falei, não é porque você vai estar dentro da sua casa tendo uma entrevista por vídeo que você não vai estar sendo observado, tá? Vocês têm que imaginar que vocês estão passando por um processo seletivo, vocês estão ali, a pessoa da empresa está te observando, ele está querendo te recrutar ali para poder você fazer parte daquela empresa. Então imagine que você está naquele momento na empresa presencialmente, tá certo? A gente sabe que o cenário atual que estamos vivenciando, com relação à questão da pandemia, a gente não está podendo muita coisa presencialmente, né? Tanto é que até as nossas oficinas estão sendo online. Muita coisa não está podendo ser presencialmente, não está podendo ter a questão de aglomeração, né? Então, assim, vocês vão ver muito isso da entrevista ser por vídeo, tá certo? Por videochamada.
Então procura organizar um local legal na casa de vocês, procura botar uma roupa legal, uma vestimenta legal também, tá certo? Imagine que você está naquele momento dentro da empresa presencialmente e procure conversar com os familiares para que evitem fazer barulho naquele momento, tá certo? Existem outros tipos também de entrevistas, só listei algumas, né? Para que a gente pudesse ter uma noção mais ou menos dos tipos de entrevista que a gente pode estar participando. Até o momento, alguém tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, querem trazer alguma informação, fiquem à vontade, tá? Thais botou que tá tudo claro como a água, certo? Bom dia, Dina Vitória, é isso? Bom dia, quem foi que entrou agora? Poderia falar o nome para colocar aqui? Bom dia, acho que alguém entrou como Dina Vitória. Poderia dizer quem é a pessoa para eu poder registrar aqui a presença? Pronto, pessoal. Então, assim, alguém tem alguma dúvida até o momento com relação à questão dessas entrevistas? Não, no momento não. Pronto, então vamos lá dar seguimento. Aqui eu trago para vocês algumas dicas para vocês se saírem bem nas entrevistas, tá? A primeira dica é preparação. A gente sabe que começa com o currículo, né? Que foi o que a gente falou ontem, a gente trabalhou ontem, que foi o currículo, tá? Josélia disse que não está tudo certo. O que foi que houve, Josélia? Josélia? Tá. Então vamos lá. Então vamos seguindo aqui. Oi, Josélia. Sim, Rita. Oi, pode falar. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá bom. Tá tudo certo. Tá ótimo, então. Então vamos lá. Então, assim, ontem a gente falou, né, da questão do currículo. Então a preparação de fato começa com o currículo, tá? Como eu falei ontem, o currículo ele não precisa ser um currículo extenso. Se todas as suas informações puder caber apenas em uma folha, ótimo, né? Se couber em uma folha, ótimo. Se não, que também não ultrapasse 2 páginas. Até porque, como eu falei ontem, fica um pouco cansativo, até para quem está recebendo teu currículo poder estar analisando, tá certo? Então, outra coisa é você pesquisar informações sobre a empresa e o cargo. Por quê? Porque se você vai passar por uma entrevista e aí eles perguntarem se você sabe alguma coisa referente à empresa, por que você queria estar naquela empresa, por que você queria aquele cargo, então você já tem uma noção de como funciona a empresa, você sabe como é que a empresa trabalha, o objetivo da empresa. Então sempre é bom vocês também pesquisar informações referentes tanto à empresa como ao cargo que vocês estão em busca. Outra coisa, gente, eu falei também, as primeiras impressões importam muito, tá? Então, a gente está sempre sendo observado em todos os momentos, tá certo? Em todo momento do processo seletivo. Outra coisa, outra dica para você se sair bem nas entrevistas, fale sobre o desenvolvimento profissional, né? Então, se for o primeiro emprego, fale sobre o que você já fez, como, por exemplo, cursos, as capacitações de vocês, tá certo? Então, vocês vão falar um pouquinho sobre o desenvolvimento profissional de vocês mesmos. Estudar também, estude perguntas mais comuns, como por exemplo, os interesses de vocês, a carreira de vocês, o lado pessoal de vocês, tá certo? E utilizar o método START, que é para poder contar um pouco sobre a trajetória de cada um de vocês.
a situação, a tarefa, as ações e o resultado de tudo isso. As principais perguntas que são feitas nas entrevistas, né? Fale sobre você. Se eu chegasse aqui e perguntasse a vocês, fala um pouquinho sobre cada um de vocês, vocês saberiam me falar? Vocês conseguiriam falar um pouquinho sobre cada um de vocês? Eu acredito que sim. Thais botou que acredita que sim também. Mas alguém conseguia falar sobre você mesmo? Maria Anunciada disse Com certeza eu conseguiria sim. Olha que maravilha, Mauriceia, né? Daniela disse que sim, que ótimo. Carlos, você conseguiria falar sobre você, Carlos? Bom, Carlos não falou nada, né? Então vamos lá. Pronto. Então, assim, uma das principais perguntas, né? Fale sobre você, né? E aí você vai falar um pouquinho, o seu nome, onde você mora, com quem mora, o que é que você gosta, né? O seu ponto positivo, o seu ponto negativo, né? Outra coisa também, quais são seus pontos fortes e fracos, né? Então, normalmente cai muito isso em entrevista. Qual é o seu ponto positivo? Qual é o seu ponto negativo? Vocês saberiam me dizer, se eu perguntasse, qual seria o ponto positivo de vocês? Qual seria o ponto negativo? Vocês conseguiriam falar? Olha, Thaís disse que sim, ela ia conseguir, muito bem. Josélia também disse que sim, que ia conseguir falar. Que maravilha, né? Então, Daniele também. Outra pergunta, por que você quer... Também. Oi? Mauriceia, né? Também, que maravilha, né? Outra pergunta, por que você quer esse trabalho e por que devemos contratar você? Né? Ou seja, se você observar, são duas perguntas. Eu acho que botaram aqui, gente. Desculpa, não usar o microfone, tá maior zoado aqui. Certo, Thaís? Sem problema nenhum, tá? Fica à vontade. Deixa eu voltar para cá. A gente percebe que são duas perguntas, né? Por que você quer esse trabalho, né? E por que devemos contratar você? É onde vem a questão do marketing, tá, gente? Que a gente vai falar um pouquinho depois. É a questão do marketing, é você aprender a se vender, você mostrar para aquela empresa por que aquela empresa deve te contratar, o que é que você tem de diferencial, não é isso? Então, é o momento de você aprender a vender seu peixe, tá? Como você se vê daqui a 5 anos? Essa pergunta, normalmente, gente, muitas pessoas utilizam muito pro lado pessoal, mas a gente também tem que levar pro lado profissional, né? Porque imagina, se você entrou na empresa, o que é que você pensa daqui a 5 anos você estando naquela empresa? Você pensa em quê? Você pensa, por exemplo, em subir de cargo, em fazer uma faculdade, né? Em se qualificar mais. O que é que você pensa daqui a 5 anos, né? Como você se vê, na verdade, daqui a 5 anos? Outra pergunta por que você saiu do último emprego? É onde eu volto a falar aquilo novamente que eu falei anteriormente. Evitem falar mal da empresa anterior, tá? Porque não vai ficar muito legal, tá certo? Qual a sua pretensão salarial? Nessa questão aqui, gente, eu costumo dizer o seguinte, que é mais interessante que você chegue e diga assim, por exemplo... qual é a sua pretensão salarial? Vocês podem responder, tipo, que seja compatível com o mercado, né? Porque, por exemplo, se você está em busca daquela vaga e você sabe que aquela vaga só vai te ofertar um salário mínimo, aí você chega e diz que sua pretensão salarial é de 5 mil reais. Eu acho que não fica muito, né? Fica uma coisa meio sem nexo, né? Então, assim, se você não souber muito a questão dessa pergunta, você pode dizer, não... que seja compatível com o mercado, tá certo? E como você também trabalha sob pressão? Então, normalmente, gente, são essas principais perguntas que são feitas em entrevistas, tá bom?
Bom, até o momento, alguém ficou com alguma dúvida com relação à parte de entrevista? O momento é esse, tá? Podem perguntar, fiquem à vontade. Qual seria a pergunta, Thaís? Como você trabalha sob pressão? Descarregando. Quer falar? Quer falar também? Pronto, então vamos lá. Como você trabalha sob pressão, né? A gente sabe que assim, tem muitas empresas, por exemplo, que trabalham batendo meta, né? E aí a gente sabe que essa questão de bater meta é um pouco complicado, né? Certo, Cine, ok, obrigada. E a gente sabe que esse momento é muito complicado. Então, imagina você estar dentro da empresa, por exemplo, seja de vendas, e você precisa bater aquela meta e o teu coordenador, o teu supervisor, não sei, fica lá em cima de você, né? Aquela pressão, né? E aí você começa a ficar angustiado, você não sabe o que fazer, você precisa bater aquela meta, porque se você não bater aquela meta, pode acontecer alguma coisa, enfim, né? Vai passar muitas coisas na mente de vocês. Então, a questão é você manter a calma, né? Você vai manter a calma e vai ver se você realmente consegue ou não trabalhar sob pressão. Eu acho que assim, se você manter a calma e respirar fundo, você consegue sim trabalhar sob pressão. É a mesma coisa, por exemplo, de você estar em casa e aí você trabalhar com doces e salgados e você precisa entregar um quantitativo, né? Aquela encomenda, na verdade, para uma determinada pessoa. E aí, imagina, na hora que você está fritando ali os seus salgados, o gás acaba. Imagina só a situação, né? Então você precisa respirar fundo, né? Manter o controle, manter a calma e ver uma forma que você vai poder resolver aquele problema. Até porque o cliente, ele te contratou, o cliente ele já deve ter te pagado, então você precisa entregar, né, o serviço pronto, né? Cine disse que não consegue, né, Cine, trabalhar sob pressão. Muita gente não consegue, né? Muita gente não consegue, de fato, trabalhar sob pressão. Já outras conseguem, né? Porque geralmente são pessoas mais tranquilas, acredito que sejam pessoas bem mais calmas, né? Ou que já passaram por uma situação dessa. Então, assim, você manter Sempre tem o plano B. Oi? Sempre tem o plano B para sair da pressão. Isso, exatamente. Sempre tem que ter o plano B, né? Você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar em tudo. Imagina, a mesma coisa de você estar lá com um bebê, né? E aí você está fazendo o mingau do seu filho. E aí de repente o gás acaba. Você vai fazer o quê? Você tem que arrumar uma solução para aquilo ali, né? Deixar o bebezinho com fome que você não vai deixar, né? Então você tem que arrumar uma solução para aquilo. Eu acredito que a gente consegue encontrar a solução. Agora, não é através do desespero, do aperreio que a gente vai resolver. A gente vai ter que manter a calma para que daí a gente consiga, de fato, buscar a solução para aquele problema, né? Para aquela problemática, tá certo? Bom, dinâmica em grupo. Alguém de vocês já participaram de dinâmica em grupo? Eu já, muito bom. Isso. Conta aí um pouquinho, sim, a tua experiência. Thaís disse que não. Alcineide Alves disse que não, né? Tá. Josélia também disse que não. Cine, você quer contar um pouquinho da tua experiência? Porque no meu estágio, né, quando eu estava estudando, a gente participava de dinâmica em grupo. E é muito bom porque a gente aprende a ouvir as pessoas, ouvir mais, né? Porque às vezes a gente quer sempre falar. Eu, no meu caso, eu gosto muito de ouvir e tirar muitas experiências. A coisa, né? A gente sempre aprende, né? Eu gosto muito de aprender. Aprendiz. Exatamente, muito bem, então. Então, assim, a função da dinâmica em grupo no processo seletivo é o quê?
Na verdade, a dinâmica em grupo é uma das ferramentas de avaliação do candidato para uma vaga de emprego, né? Ou seja, através dela vai conseguir revelar muito sobre o comportamento de cada indivíduo. E não se resume apenas em uma... Isso, então assim, não se resume apenas em uma etapa aleatória do processo. Também não estou ouvindo, Rita. Não estou te ouvindo. Eu também não estou ouvindo. Rita, não estou ouvindo mais. Não está escutando. Desculpa, pessoal, é que eu tirei o áudio, desculpa. Faz parte, olha, ao vivo e online acontece muito isso, mas vamos lá. Voltando então. A função da dinâmica em grupo, né? A dinâmica em grupo é uma das ferramentas, né, de avaliação do candidato ou da candidata para uma vaga de emprego, né? Ou seja, através dela a gente consegue revelar muito sobre o comportamento de cada indivíduo. E aí não se resume apenas em uma etapa aleatória do processo seletivo. A dinâmica ela é baseada também em testes psicológicos, onde nesse sentido, sua elaboração ela vai partir por especialistas em comportamento humano, tá? E aí, por mais lúdico que seja, eles são verdadeiramente capazes de poder revelar traços importantes da personalidade do indivíduo, certo? E aí a gente trouxe algumas finalidades da dinâmica, que é... Uma das finalidades é desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão, ampliar o conhecimento individual, coletivo, enriquecendo o potencial e o conhecimento e possibilitar também a criação, a formação, a transformação e o conhecimento dos participantes, né? E aqui a gente traz algumas dinâmicas, né? Tem a dinâmica quebra-gelo, técnica de quebra-gelo, que ajuda a tirar as tensões do grupo, né? O próprio nome já está dizendo, quebrar o gelo mesmo, né? Ou seja, vai quebrar a seriedade do grupo e procurar aproximar as pessoas. Porque nessa dinâmica ela pode falar sobre os seus interesses pessoais, as competências, suas características importantes. E um detalhe, pessoal, não falar sobre a trajetória profissional, tá? Porque vai ter um outro momento para isso, ou seja, cada etapa tem um momento para você estar falando uma determinada coisa, tá certo? Então, nessa técnica quebra-gelo é mais para isso, quebrar a seriedade do grupo e procurar aproximar mais as pessoas. Tem também a técnica de apresentação, que tem o intuito justamente de apresentar-se uns aos outros, né? Abordando questões como quem eu sou, de onde venho, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, um sonho, o que sinto, o que penso. E aí é muito importante para poder desenvolver um clima, né, de confiança e descontração. Então, esse tipo de técnica de apresentação é aquele que a gente falou, eu acho que lá na parte de entrevista, quando eu perguntei a vocês sabem falar um pouquinho sobre vocês? É a mesma coisa na técnica de apresentação, numa dinâmica. Você dizer quem é você, que no caso é o nome de vocês, de onde venham, ou seja, vocês moram onde, né? O que é que vocês fazem atualmente, como vocês vivem, onde vocês vivem, o que é que vocês gostam, um sonho, né? O que é que vocês estão sentindo, o que é que vocês pensam, tá certo? É mais ou menos vocês falarem um pouquinho de cada um de vocês. Tem também a técnica de integração, que permite analisar o comportamento pessoal e também do grupo, né? A partir de exercícios bem específicos, que vai possibilitar partilhar aspectos mais profundos das relações interpessoais do grupo. E o objetivo é poder trabalhar, pessoal, a interação, a comunicação, encontros e desencontros do grupo como um todo. E aí, por isso, ajuda a sermos vistos pelos outros no aspecto de interação do grupo pessoal. Ou seja, nesse tipo de dinâmica, é feito muito divisão, né, de subgrupos para a resolução de uma problemática. Ou seja, eles vão dar uma problemática lá para o grupo, vai dividir, né, os subgrupos e vai dar uma problemática. E aí vocês vão procurar entre o grupo ali resolver aquele problema, trazer uma solução para aquele problema, tá certo? Então, dicas para vocês se saírem bem na dinâmica, a primeira coisa é se preparar, evitar excessos, que foi o que eu falei ontem, né? Responder apenas o que eles perguntarem, o essencial, porque às vezes tem pessoas que falam muito, né? E às vezes termina se atrapalhando um pouco no percurso,
né? Então, evitem responder aquilo, ou seja, falar aquilo que eles não perguntaram, tá certo? Falem somente aquilo que eles perguntarem para vocês. Então, evitem certos excessos. Aprendam a se vender e procurar ser ético, tá bom? Dúvidas até o momento? Se tiverem, pode perguntar, fiquem à vontade. Tá tudo certinho, não tem nenhuma dúvida. Alcineide disse que não tem dúvidas. E não se preocupe que eu vou depois colocar esse material lá no grupo, tá? Thaís disse que por ela pode continuar. Ótimo, então, Thaís. Então, vamos lá. Vamos partir agora para o marketing, tá, gente? Marketing, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é marketing, né? Então, marketing é a ciência, né? E a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer necessidades de um público-alvo com rendibilidade, certo? Ou seja, proporcionar valor, né, àquilo que vocês estão propondo em fazer, né? Eu trago para vocês essas 3 imagens. Eu gostaria que vocês olhassem bem direitinho essas 3 imagens e me dissessem o que é que está aparecendo aí para vocês. Que imagens são essas? Isso é aquele marketing de você lembrar pela marca, né? Não pelo produto. Que aí a gente tem a Coca-Cola, o Bombril e a Havaiana. Não sei. E aí, vamos falando aí, vão trazendo aí pra mim. Thaís já falou, né? Já deu a opinião dela. E aí, vocês? Podem falar, gente, fiquem à vontade. Podem usar o microfone. Sandálias, Bombril, que Bombril fazer a marca, né? Enfim, e Coca-Cola. É isso que eu tô vendo na imagem. Certo. Mas pode ser outras coisas. Certo, sim. Cine disse que são sandálias, Bombril e Coca-Cola, né? Thaís falou o que mesmo, Thaís? Coca-Cola, Bombril e Havaianas. Coca-Cola, Bombril e Havaianas. Eu acho que Thaís já sabe mais ou menos como é que é, né, Thaís? Aí tá só... Uma vez eu ouvi falar sobre esse tipo de marketing, mas eu não lembro muito, não. Mas você já tinha participado da oficina antes, não? Não. Então alguém já deve ter participado e ter te falado, né? E aí, mais alguém se habilita? Eu acredito que eles devem expor a imagem para ver a que você associa, né? Você olha a imagem, o que você lembra, né? Copo da Coca-Cola, o que você lembra, né? Bombril, a sandália. Deve ser bem, né? Sei. Para ver, associar a marca ao produto. Você também já participou, foi Daniele, de alguma oficina? Não. Mas a gente, quando já está no ramo de comércio, já está mais aplicado. Muito bem. Então vamos lá. Bom, gente, praticamente vocês deram uma aula aqui, né? Então, assim, de fato, muitas pessoas quando olham a primeira imagem, imaginam que seria 2 copos de Coca-Cola, né? Como já foi dito, Coca-Cola, na verdade, ele é uma marca. Isso aqui, na verdade, são 2 copos de refrigerantes, que aí poderia ser Coca-Cola, Skin Cola, Barecola, qual seria a outra? Frevo-Cola, Pepsi-Cola, Pepsi também, né? Poderia ser qualquer outro refrigerante, né? Mas a gente associa, justamente como a Daniele falou, a gente associa a marca ao produto, né? Quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, que a gente vai comer, por exemplo, numa churrascaria, uma pizza, a gente faz, bota uma pizza aí, certo? Aí, qual refrigerante? Traga uma Coca-Cola, então a gente já imagina o quê? A gente não pede outra marca, né? Muitas das vezes é Coca-Cola, é Fanta, né?
Então a gente termina associando a marca ao produto, mas ali na verdade são 2 copos de refrigerantes que não necessariamente poderia ser Coca-Cola, poderia ser qualquer outra marca, né? Porque Coca-Cola na verdade é a marca, certo? Na outra imagem é justamente a lã de aço, né? Que muitas das vezes a gente diz que é o Bombril, mas na verdade o Bombril é a marca, né? A gente geralmente quando vai no supermercado, e aí a gente vai para a parte de limpeza, geralmente a gente faz, eu vou ali pegar o Bombril, e a gente termina pegando uma marca bem mais em conta, certo? Isso acontece muito comigo, a gente chega e diz que vai pegar o Bombril, mas quando chega lá, a gente dificilmente vai pegar o Bombril, eu mesmo vou procurar o que está mais em conta. Eu posso pegar o Assolan, posso pegar qualquer outra marca, né? Mas aí a gente termina associando a marca ao produto. Dificilmente a gente diz, eu vou pegar a linha lã de aço, né? Thaís botou aqui, ela também deu altas risadas. Muito bem, Thaís. Então a gente termina associando a marca ao produto. Isso é marketing, gente, né? É o nome da empresa, é a marca, né? Quem é que não conhece a marca Coca-Cola? Quem é que não conhece a marca Bombril, né? Todo mundo conhece. Mas na verdade é 2 copos de refrigerantes e a lã de aço. Na outra imagem a gente traz aqui as sandálias, né? Onde foi dito que seria Havaianas. Na verdade, Havaianas é também uma marca, né? Aqui poderia ser qualquer outra marca, poderia ser do pé, poderia ser, vamos dizer outra aí. Qual seria outra marca de sandálias? Qual? Tem Grenda também. Oi? Tem Grenda, né? Tem do pé, tem várias outras marcas, mas a Havaianas, ela já é conhecida, né? Muitas das vezes a gente diz, hoje estou precisando comprar uma Havaiana para mim, né? Para ir no mercado, para ir numa praia, né? Ipanema, Cine botou aqui, Ipanema também, né? São várias marcas. Mas normalmente a gente fala muito. Eu mesmo tenho muito esse costume de dizer, poxa, estou precisando comprar uma Havaiana para mim, viu? Que eu estou precisando muito de uma Havaiana, né? É, porque torna-se viciante. Isso. Né? Torna-se viciante. A pessoa não consegue chamar um outro nome, o nome verdadeiro da peça. E sim aquele que é da marca de outra indústria. Isso, e acaba acontecendo, Mauricéia, de você ir comprar, e quando você vai comprar, você não compra Havaiana, você compra outra marca, né? Eu mesmo normalmente... Vai pensando em comprar Havaiana, termina comprando do pé, e aí? Exatamente, né? Então, marketing é isso, gente. Ou seja, você está dando valor, agregando valor ao seu produto, né? Isso, então, ali na verdade são 2 copos de refrigerantes, a lã de aço e as sandálias, tá certo? Porque a gente termina agregando valor ao produto. Deu para entender? Deu sim. Muito bem. Sim, deu. Então, assim, marketing pessoal. A gente vai partir para o marketing pessoal, onde o marketing pessoal ele é uma estratégia usada para fortalecer a imagem e a reputação de um profissional, né? Por meio de uma promoção pessoal. E nesse momento o indivíduo deve exaltar suas habilidades, suas experiências, sua inovação. O objetivo é poder construir argumentos para a própria contratação ou atrair atenção para o seu trabalho. Então, o marketing pessoal não se trata apenas da aparência, mas da postura, do comportamento de forma constante e coerente. É aquilo que a gente falou também na entrevista, ou seja, uma coisa liga a outra, né? Quando você tem que se vender, por que a empresa tem que te contratar? Né? O que é que você tem de diferencial? Certo? Então é o momento de você poder mostrar quais são as suas habilidades, as suas experiências, né? O que é que você tem que o outro candidato não tem, que a empresa tem que estar te contratando. Aí eu trago umas 2 imagens para vocês. Me digam aí que imagens são essas. Um mágico e uma baiana. Como? Um mágico e uma baiana? Michael Jackson e Carmen Miranda.
Disseram aí Michael Jackson e Carmen Miranda. Quem foi que falou? Eu pesquisei. Nossa, Certo. Isso é amigo. Quem mais, Eu Angelita? seja. Quem mais? E aí, não querem dar mais nenhuma opinião? Estão com medo de errar, Acho que são dois cantores, né? Oi? Dois cantores aí. Fernanda disse que são dois Cantores, cantores. né? Certo. Cantores, né? Hã? Quem pediu para repetir? Bom, enfim. Thaís, meu celular travou e só voltou agora. Pronto, Thaís. Olha aqui. A gente trouxe essas duas imagens. Que imagens são essas? Michael Jackson e Carmen Miranda. Mas Essa é a sua opinião? sim. Então vamos lá. Bom, Eu acredito que são duas pessoas famosas, né? Tipo mudança. Daniele, certo. Então vamos lá. Esse é o marketing. Oi? Desculpa, pode falar. Esse é o marketing pessoal, gente. Na verdade, o que é que acontece? Essa primeira imagem, muitos de vocês falaram que seria Michael Jackson, certo? Ok. De fato, poderia ser Michael Jackson, mas também poderia ser um cover de Michael Jackson ou alguém vestido querendo mostrar como seria o trabalho dele vestido de Michael Jackson. Isso seria o marketing dele, né? Essa de cá, de fato, é Carmen Miranda, né? Onde a gente consegue identificar. Normalmente a gente consegue ver muito uma pessoa vestida de Carmen Miranda, normalmente no carnaval, né? Onde você vai no carnaval, aí você vê aquela pessoa com as cestas de frutas na cabeça, e aí você já imagina ser Carmen Miranda. Você diz, eita, não é que ela tá parecendo mesmo com Carmen Miranda, né? Eita, ele tá parecendo com Michael Jackson, ou qualquer outro artista, um cantor, né? Um apresentador, enfim. Esse é o marketing dele. É a mesma coisa vocês fazer o marketing de vocês, né? Ou seja, você trabalha com doces e salgados, certo? Como é a tua propaganda? Como é que você consegue chamar a atenção do teu público, do teu cliente, né? Como é que você consegue expor isso aí, né? Na internet, nas redes sociais, né? Enfim, no dia a dia. Então, o marketing é muito isso, tá, gente? Então, a gente viu a questão do marketing, o anterior, o profissional, tem o marketing pessoal também, tá? Então, isso aqui você está agregando valor ao produto e também à própria pessoa. Você termina ligando a forma como ela se veste a um determinado artista, certo? Então, isso aí é o marketing deles. Então, cada um de nós também precisamos ter o nosso marketing, vender o nosso peixe, certo? Na hora da nossa contratação, tá bom? Então, assim, marketing pessoal. Dificuldade em falar sobre si, como é que você pode enfrentar isso? A primeira coisa é buscar o autoconhecimento e também buscando o treinamento para isso. Então, procurem perguntar a amigos, familiares, quais são seus pontos positivos, pontos negativos, e veja se esses pontos condizem de fato com a realidade ou não, que foi o que a gente falou ontem, né? A gente também falou sobre isso ontem, né? Muitas das vezes a gente não sabe falar exatamente qual seria o nosso ponto positivo e negativo, e a gente pode perguntar ao nosso amigo, uma pessoa mais próxima, um parente, e aí porque tem coisas que a gente não percebe, né? E quem está de fora percebe mais do que a gente. E muitas das vezes a gente se surpreende com as respostas do outro. Você chega a dizer, fulano, teu ponto positivo é que tu é uma pessoa assim, muito comunicativa. Mas você não se acha comunicativo, mas quem está de fora acha que você é comunicativa, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo da forma como vocês devem estar falando, inclusive numa entrevista, né? Então, assim, sou uma pessoa que falo muito. Ao invés de você dizer que é uma pessoa que fala muito, você pode dizer, sou uma pessoa comunicativa,
né? Então, veja até a maneira de falar como modificou, certo? Dicas para você melhorar o seu marketing pessoal. A primeira coisa é, invistam em qualificação. Eu vou continuar falando sobre isso sempre nas oficinas para vocês. Invistam em qualificação. Invistam no futuro de vocês. O mercado está cada vez mais competitivo e a gente precisa se qualificar cada vez mais, tá? Fiquem atenados ao que acontece no mundo, porque pode acontecer em alguns dos momentos das perguntas, nas entrevistas, ser questionado sobre isso, o que está acontecendo no mundo, no universo, na atualidade, e você não saber responder. Então sempre é bom você ficar atenado a isso. Cuide da sua imagem, né? Inclusive sua imagem até virtual mesmo, tá bom? Cuidar da sua imagem, isso é muito importante, porque muitas empresas, inclusive, já estão até pedindo, verificando se você já tem, por exemplo, redes sociais, para saber como é o teu perfil, né? Às vezes observam até as fotos que vocês postam lá também, tá certo? Respeitem as diferenças, procurem refletir sobre suas paixões, procurem seguir pessoas que possam te inspirar confiança, né? Seja autêntico, autêntica. Atenção à comunicação não verbal. Por fim, procurem melhorar a oratória de vocês, tá? Então, assim, marketing profissional e digital, tá? No marketing profissional e digital, a gente traz um pouquinho das redes sociais, porque o marketing profissional nas redes sociais, gente, é muito importante para que seus potenciais clientes e supervisores possam encontrar vocês com mais facilidade. Então, procurem atualizar todos os perfis de vocês e manter também uma postura profissional, tá certo? Isso é muito importante. Se você, por exemplo, tem lá a tua rede social, o Instagram, que normalmente o pessoal utiliza muito, né? Então, se vocês têm vocês trabalham com algo e vocês querem divulgar o trabalho de vocês, sempre é interessante vocês terem um perfil profissional e um pessoal. Porque assim, não é muito legal você estar expondo coisas pessoais suas no campo profissional. Até porque o cliente, quem vai estar ali vendo o teu trabalho, não quer saber do teu pessoal, quer saber do teu trabalho, do teu profissional, tá certo? Então é bom atentar a isso também. Quando se fala em redes sociais, automaticamente a gente já imagina que tem o Face, Twitter, Instagram, mas tem vários outros tipos, né, de redes sociais, né? E é importante a gente conseguir muitos contatos, né? E é possível, através das redes sociais, a gente conseguir muitos contatos profissionais durante a nossa vida, durante a nossa trajetória. Portanto, procurem criar uma conta e colocar o máximo de informações a respeito do trabalho de vocês. Não do pessoal de vocês, tá? E sim do trabalho de vocês, tá bom? No marketing digital, o marketing digital é justamente a promoção de produtos ou marcas por meio de mídias digitais. Ela é uma das principais maneiras que as empresas têm para poder se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo, né? Então, as maneiras de fazer com que isso aconteça, elas vão sofrendo mudanças quase que praticamente todos os dias. Então, atualmente é impossível falar de marketing e ignorar que a maior parte da população mundial está conectada à internet, né? Inclusive a população hoje em dia faz muitas compras pela internet, né? Muitas pessoas, inclusive com o momento, o cenário que estamos vivenciando, preferem comprar mais pela internet do que irem pessoalmente numa loja física, né? Então a gente sabe que o mundo está conectado com a internet, a tecnologia está cada vez mais avançada e a tendência é avançar cada vez mais. Então é por isso que o marketing digital ela é a principal forma de fazer e conceituar o marketing nos dias de hoje. E normalmente o termo ele é utilizado para resumir todos os seus esforços no ambiente online, né? O ambiente virtual. E vocês usando canais digitais como blogs, sites, né? Mídias sociais, e-mails, as empresas tentam, né, solucionar, né, os desejos dos seus clientes, né? Isso. Então, muitas pessoas estão trabalhando pela internet, estão utilizando essa tecnologia, né, que está cada vez mais avançada. Alguma dúvida até o momento, pessoal? Tá dando para vocês entenderem?
Não tem dúvida. Não, no momento também não. Pronto. Mauricéia, eu não esqueci da tua pergunta, tá certo? A gente tá indo em busca da resposta também para tua pergunta de ontem. Tá tudo aqui anotado e eu vou te responder. Beleza, estou no aguardo. Pronto. Eu acredito que a gente deve estar te respondendo lá no grupo, tá certo? Eu acredito que ainda... Eu acredito que o dia chega. Com certeza vai chegar. Eu acredito que de hoje não passe, mas eu não tô esquecida não, tá aqui anotado. Ok, querida. Pronto. Então aqui a gente traz, né, as vantagens do marketing digital. Uma das vantagens é a questão da interatividade. Você está ali interagindo com o teu cliente através de uma ferramenta digital. Então uma das principais razões pelas quais o marketing digital é cada vez mais adotado em relação aos outros canais, né, tradicionais, é a interatividade com o público. Porque o foco não está mais no produto, né? E sim na experiência do usuário em sua jornada na compra, né? Imagina, você vai, até às vezes online mesmo, você gostou daquele produto e você vai ali conversar com a pessoa responsável pela venda. E você é tratado mal, né? A pessoa não está nem aí, né? Se você gostou, se você deixou de gostar. Ou então você faz a compra pela internet, chegou alguma coisa de errado, você vai entrar em contato com eles online, né? E aí vocês vão fazer alguma reclamação e eles não dão nem a mínima para a tua reclamação. Então, isso é muito sério, né? Imagina você ter comprado algo, ter chegado errado e você fazer a reclamação e a pessoa assim, te dá muita atenção, né? Se preocupa, se coloca no lugar do outro, procura resolver o teu problema, certo? Isso é muito bom. E aí você tem uma interatividade legal, uma interatividade construtiva, né, com aquele teu cliente, porque um cliente chama o outro cliente, né? Se você gosta do tratamento que você está tendo, isso tanto em loja física como em loja virtual, a tendência é você chamar outras pessoas. Porque tem pessoas, por exemplo, que comprou o produto pela internet e às vezes não gostou, reclamou e procurou resolver o problema dele. Então, assim, ele retorna, não foi porque você resolveu apenas o problema dele, mas pela forma como você tratou o seu cliente, né? Então, a interação é muito importante também, tá? Outra coisa também, a gente sabe que a questão do direcionamento. Então, muitas pessoas podem pensar, nossa, eu vou conseguir falar com o máximo de pessoas possíveis ao mesmo tempo, e isso é ótimo. Verdade. Tem essa vantagem do marketing, né, digital, da ferramenta online, que você consegue falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas um dos grandes diferenciais do marketing online é que as empresas conseguem agora fazer também ações, né, para poder atrair e conquistar as pessoas certas. Ou seja, aquelas que realmente têm o perfil ideal para consumir aquele produto da sua empresa. Então, assim, muitas pessoas utilizam o marketing para atrair o seu cliente, ou seja, trazer algo novo, uma inovação. E isso é muito bom mesmo, tá? E aí, como fazer o marketing digital? A primeira coisa é construir uma estratégia de marketing digital focada em resultados, né? Não adianta você fazer algo aleatório, você tem que focar em que resultado você quer alcançar. Outra coisa, ter um objetivo claro, um objetivo principal deve ser mensurável, ou seja, real, né? Então você tem que ter um objetivo claro, um objetivo definido, uma meta que você quer traçar. Outra coisa, procure investir em publicidade, né? Então você publicizar o seu trabalho, isso é muito bom. Até porque muitos, por exemplo, podem até saber que você trabalha com um determinado produto, mas se você não publicizar, você não publicar, não mostrar para aquelas pessoas, como é que as pessoas vão saber que você está trabalhando com aquilo ali, né? Então fica difícil. Procure investir em marketing, né? Marketing de conteúdo, porque pode ser uma estratégia que vai contribuir fortemente com suas vendas. E como é que vocês podem verificar os resultados dessas estratégias de marketing digital? Pelo site, por redes sociais, pelas plataformas de e-mail, né? As plataformas de mídias, inclusive mídias pagas também, que aqui a gente tem o Facebook, a ADS, que são as plataformas de mídias pagas, né? Então é isso, pessoal. Procure investir cada vez mais, tanto em qualificação, como se você pretende vender alguma coisa,
querem trabalhar para si próprio, né? Querem ser um empreendedor, uma empreendedora, invistam nisso, porque é muito bom, é excelente, tá certo? É só vocês realmente ter um objetivo claro, o que é que vocês querem, traçar uma meta e vocês conseguem, tá? Alguma dúvida, gente? Ou querem trazer alguma informação, querem contribuir? Até aqui, dúvida não, sei lá. Vai indo bem, graças a Deus vai indo bem, né? Tá tudo certo. A Alcineide disse que não tem dúvidas. Que maravilha, então, gente. Bom, amanhã estaremos nesse mesmo horário, às 10 horas. A gente inicia, tá certo? A nossa oficina. A gente tá encerrando por aqui, tá bom? Espero que vocês todos tenham gostado, né? Todos e todas. Foi muito bom. Adorei estar com vocês. Amanhã a gente vai trazer... Vamos falar um pouco da questão do empreendedorismo, né? Vamos trazer também a questão das mídias sociais também como ferramenta de trabalho. Provavelmente não serei eu que vá dar a oficina, mas estarei presente também. Excelente, estou amando a oficina, que maravilha, Cine. Ótimo. Então amanhã provavelmente seja Vânia, né, que vai estar dando a oficina, mas eu estarei também presente, tá certo? Foi muito bom, adorei estar com todos vocês. Tá bom? E amanhã, às 10 horas, estaremos... Amanhã tem mais, realmente, tá ali, tá? Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, tá certo? Que maravilha, amei. Até amanhã, obrigada. Bom, gente, tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã será nosso terceiro dia, né, de oficina. Vai ser uma maravilha.